A gente ajuda através da dança a construir um ser humano bom. A gente tem que entender que a dança não forma apenas bailarinos, ela forma cidadãos, ela forma pessoas. Eu acho que, primeiro de tudo, a oportunidade que elas têm de colocar para fora a imaginação delas. Não existe aprendizagem sem movimento. A dança, ela exerce um poder muito grande nas crianças, eu diria que libertador, porque desde a primeira infância até a adolescência, a criança está sendo forjada ali, né? Ela está aprendendo, ela está assimilando através das vivências. A gente tem vários aspectos, são eles sociais, a gente tem os aspectos físicos e os aspectos fisiológicos, né? A dança produz o aumento no nosso cérebro de algumas substâncias, de alguns neurotransmissores, que são a ocitocina, dopamina, serotonina e endorfina. O aumento desses neurotransmissores traz uma grande sensação de bem-estar, então por isso que eles são conhecidos como os neurotransmissores da felicidade. Mas de forma específica para as crianças pequenas, ela atua muito positivamente nas questões de aprendizagem. Eu acho que nessa fase, o infantil, a imaginação leva elas assim, do mínimo até o máximo, tão rápido. É onde a gente consegue também um ganho tão grande de conteúdo, de habilidade. A dança, ela é uma atividade física, né? E quando você vê artigos, pesquisa, principalmente no momento que a gente está falando dos benefícios que essa atividade, seja ela a dança, por exemplo, traz, na verdade a gente fica muito orgulhoso da nossa profissão e da nossa função. A dança, ela é parte dos conteúdos da educação física, né, escolar. Ela faz parte dos conteúdos da educação física escolar. Então, eu diria que elas andam paralelas, uma ao lado da outra. Porque a dança, ela é um pouquinho difícil de entender, vamos dizer assim, porque ela não é só arte e ela não é só atividade física. Eu, enquanto educadora física, sou muito melhor enquanto professora de dança no infantil, porque eu consigo trabalhar as habilidades motoras delas com clareza, com propriedade. A criança, para participar bem dessa fase, se desenvolver bem, ela precisa ter uma noção do esquema corporal, né, de lateralidade, esquerda, direita, de tônus muscular para poder escrever e de ritmo para leitura. Então, a dança tem essa função de captar os recursos físicos, mentais e também emocionais, equilibra o emocional da criança. Nas aulas de dança, a partir dos 3 anos, a gente trabalha uma coisa chamada freio inibitório. Esse freio inibitório nada mais é do que a capacidade da criança entender e controlar os seus impulsos. Então a gente ensina ela a entender até onde ela pode ir, qual é o seu limite, qual é o limite do outro. Então ela aprende a controlar esses impulsos em virtude desse freio inibitório. Quando adolescentes, por exemplo, se você coloca isso desde criança, a tendência é que elas procurem coisas que vão ser boas para ela e dificilmente
elas vão procurar coisas que sejam danosas para o corpo dela, por exemplo, as drogas. Então, assim, eu gosto muito do poder socializador da dança. Então, assim, a gente tem que entender que a dança não forma apenas bailarinos, ela forma cidadãos, ela forma pessoas com capacidade de socializar, de entender o outro. Então é muito bacana essa relação de atividade física, dança e o quanto de benefício em vários aspectos a gente traz para a criança, adolescente e aí vai para a vida toda. Crianças precisam de rotina, sempre precisou, mas eu digo que agora, ainda mais em tempos de pandemia, a rotina faz com que tenha a diminuição da ansiedade, a criança saiba o que fazer e em que hora fazer. Na verdade, a gente vai criar uma outra rotina, de uma outra forma. E a dança, ela entra com um peso muito significativo, principalmente da comunidade, de nós estarmos ali juntos. Então a gente vê que a dança, quando um ajuda o outro, o coleguinha tá lá, o professor está lá, né? Então a gente vê que tem essa interação. E o que a dança ela traz nesse momento é exatamente manter a rotina. Hoje, em tempos de pandemia, é claro que nós não vamos levar os nossos filhos para os estúdios, para as aulas de dança presencialmente. Eles podem fazer de forma virtual, tem o mesmo efeito, tem o mesmo benefício. E a dança, as aulas mesmo online, ela vem contribuir para que a criança ela desenvolva e continue mantendo essa rotina. Isso facilita até um pouco mais, porque faz com que os pais não saiam de casa, mesmo aquele pai que não tem aquele horário para levar o filho, consiga virtualmente que o filho participe de uma atividade física. Mas eu imagino que na volta a saudade vai ser tanta que elas vão querer sentar em roda, elas vão querer fazer o exercício. A dança, para mim, ela é o ar que eu respiro, porque eu tive o prazer de poder viver de algo que eu amo tanto, de poder estudar algo que eu amo tanto e, em contrapartida, também trabalhar com crianças, com adolescentes, ensinando e dando para elas algo que é muito importante para mim. Tudo na vida tem essa questão, na minha vida é da dança, mas daquilo que eu vivo o movimento o dia inteiro praticamente, né? Então talvez seria um vazio. A dança é minha vida, é minha essência. Eu falo que sem a dança eu não sou nada. Eu falo que, apesar de ter a formação em educação física, em pedagogia, a dança faz parte de mim de uma tal forma que, sem querer, ela vai fluindo, assim, sabe? Não consigo pensar no mundo sem dança. Principalmente como neuropsicopedagoga, não existe aprendizagem sem movimento. Então o cérebro não é capaz de pensar sem a sua função motora, sem o movimento. E a dança é muito completa porque ela traz movimento, ela traz ritmo e ela traz som, ela traz emoção. Então isso equilibra todo o nosso corpo, equilibra corpo físico, equilibra mente e equilibra emoção. E mesmo em meio a essa turbulência toda da pandemia, graças a Deus eu tô conseguindo continuar a dança e levar a dança para as crianças principalmente. Então eu acho que sem a dança não dá para ficar não.